Olá, estamos juntos para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil. Obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Eu estava aqui falando pro Wilson Gonçalves. Não estou ouvindo nada, mas aí ele, pá! Estamos todos juntos para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você. É problema do Mauro Betti. O São Paulo tá usando o meu cabo, no bom sentido. Por favor. Tô usando. Não, ele conectou, ele plugou lá, enfiou lá. Estamos todos aqui para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil, pela grande rede de rádios do país, a rede Jovem Pan. E você nos assiste também, você sabe, abrindo o nosso portal, já está aqui, abriu o portal, tá ao vivo, Esporte em Discussão, você clica e você terá então a oportunidade de acompanhar o nosso programa. É muito bom ter você ao nosso lado, com áudio, com imagem, você participando, ligando para cá, 28709707, 28709707, é o telefone que está conectado e nós queremos ter a sua participação. 28709707, para a sua participação, nós vamos aqui falar com você e abordar os assuntos das últimas horas. Estamos com o Fernando Sampaio, nosso Fernando Sampaio, que vem sempre muito bem informado, e talvez tenha até o nome do treinador do São Paulo. O nosso Fred Júnior, Bruno Prado, o nosso José Manuel de Barros, que já está recebendo as mensagens aqui pelo Viber, 567070, bombando, o Zeca Cardoso não esquece, e por isso trouxe o tablet para o nosso José Manuel de Barros. 567070. Eu diria que o Zeca Cardoso dorme com o tablet. É um negócio espetacular. Daniel Lian também nos dá o prazer da presença, e Mauro Betting, com o seu 8º computador sobre a mesa. É um negócio muito legal. É um multimídia. É um negócio... Não, porque e são computadores de todos os tamanhos. É um negócio assim... espetacular. E apenas 2 funcionam. O resto... Só não muda a cor. Que o resto... 25 contratados, mas alguns só funcionaram. Não. Me lembra algo. O resto, você vai desmontando as peças, né? Vou pegando peças para funcionar. PC200, enfim. Bacana. Estamos no ar. Está no ar o nosso Esporte em Discussão. Companheiros, estamos no ar para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Tem vários assuntos aqui para tratar. A situação do Flamengo ganhou a eleição. Portanto, o professor Muricy está chegando com as honras da casa. E aí a gente vai respondendo as perguntas dos ouvintes aqui. Muricy assume o Flamengo, vai queimar o filme lá, vai dar certo, é um mico. É bacana, cidade maravilhosa, olha pro Cristo Redentor, mas vai tomar um chumbo que não tem tamanho. Deveria ter seguido pro Atlético Mineiro ou não? Vocês pensam diferente. Flamengo, mais exposição, enfim, uma grande torcida. E ele vai começar um trabalho lá e tomara tenha sucesso, que é a nossa torcida, claro, pelo professor Muricy. Mas o que é que vocês pensam? Estão otimistas com relação ao Muricy no Flamengo? Respondendo a pergunta dos nossos ouvintes ou não? Começa com o nosso Mauro Betting. Diga, Mauro. Era uma grande vontade do Muricy já há muito tempo trabalhar no Flamengo, voltar ao Rio de Janeiro, então tudo se casa com uma administração austera que gosta de investir em estrutura, algo que o Muricy tem gostado. O Muricy me parece nos últimos anos fisicamente, mentalmente muito afim, tá com vontade, né? Essa parada para ele foi benéfica. Embora tenha deixado o clube do coração, mas é um momento terrível do São Paulo, não tinha ambiente para o retorno ainda mais com o Leco, teve sim a proposta do Atlético Mineiro, teve uma sondagem forte no Internacional e ele tinha essa vontade de fazer o que a gente está vendo aí, para quem tem as imagens da foto, o Muricy andando na praia, comandou e fez feliz no Fluminense e poderá vir ser feliz no Flamengo, que tem já uma estrutura montada, resta saber... Pelo tamanho era. Tá forte. Agora tá mais magrinho. Essa foto tá mais magrinho. Tá melhor, tá bem. Por isso que é legal, tá animado. E o Flamengo parece parar de errar tanto em algumas contratações e da maneira como divide alguns nomes. O Muricy pode fazer assim um bom trabalho na Gávea. Mauro, você pegadinha no malandro, hein? Não parece? Esse daí não é, pô. Não, nos últimos meses o Muricy tá fininho, dentro do que pode tá fininho o bolão. Tá dando até pra jogar.
No lugar do Tá com uma Walter do barriga Atlético Paranaense. parecida com a de alguém Então, lá dá do- pra jogar. Dá pra jogar no lugar do Fernando Bruno, Sampaio. Que maravilha, Fernando. Eu quero ouvi-lo sobre esse tema e talvez algum outro que você que esteve em Paris não teve a oportunidade de dizer. Mas tem algumas coisas. São Paulo, nós vamos falar de São Paulo daqui a pouco. Quarto colocado, vai para Libertadores, sob o comando do professor Joga dia 20, né? Milton Cruz. Dia 20. Dia 20. Daqui 3 semanas. É dia 20. A preparação está bem feita. Tá bem feita, né? Já. Já. Decisão dia 20, É legal. Nós Já vamos está falar. tudo planejado. Eu imagino. Já. Vamos falar sobre isso. Mas Muricy, professor Muricy no Flamengo. Bom, primeiro desejo a ele toda a sorte que, né, ele merece, porque é um trabalhador, é um batalhador. Discordo dele voltar ao futebol, eu não voltaria. Ele precisa de desafios, né? E eu entendo também esse lado. A pessoa não consegue ficar sem trabalhar. Se ele tivesse a cabeça feita, ele continuaria cozinhando no domingo, que é o que ele está fazendo, aproveitando o domingo com a família. Ele que durante toda a vida sacrificou esse momento de estar com toda a família, mas ele acabou optando por voltar. Espero que ele se dê bem e que ele tenha aí vamos dizer assim, uma capa, né? uma pele para fortes emoções, né? Porque o Flamengo investiu no Mano Menezes, que é um excelente treinador, também não deu certo. Aí trouxe o Luxemburgo, também não deu certo. As coisas não têm dado Aí certo veio o no Flamengo, né? O Cristóvão, Mano aí poderia ter Osvaldo, ficado. Aí vai Osvaldo. rodando, aí vem o Oswaldo e tal. A maneira como o Oswaldo também foi demitido foi péssima. Eu não vejo mudança nenhuma na Gávea. Então o Muricy agora vai enfrentar... Você acha que ele vai viver grandes emoções? Fortes. Fortes No Rio de emoções. Janeiro, então, nossa, o time da Toda Poderosa, a grande torcida, vai ser uma pressão desgraçada. E o Bruno? Bom, o Bandeira de Melo, ele, pelo que todo mundo comenta, e parece que é fato, fora de campo, ele fez uma gestão boa na parte financeira, parece que realmente melhorou. Ele, nas entrevistas, mostra boas ideias, mas a gestão de futebol até aqui dele, nesses 3 anos de mandato, não foi boa. Ele trocou 8 treinadores em 3 anos. É muita coisa, né? Então, eu não sei se o Muricy vai ter esse tempo para trabalhar. E o Muricy, ele quer fazer uma coisa mais ampla, integrar categorias de base. O professor Muricy está Então, bebendo, mas no nosso telão. Sim, só. claro. Mas, claro, o Muricy tem toda a capacidade de fazer o trabalho que ele quer continuaria fazer. bebendo sem o Mas eu não Flamengo, sei se o né? Flamengo vai dar esse tempo a ele. E a política do Flamengo, ela pesa. O próprio Bandeira de Melo pode até ter boas intenções, mas tem muita gente em volta, tem não muita é gente só o em torno. cara, Ele né? não decide tudo sozinho. Então foram 8 treinadores em 3 anos, né? Não é um time que tem sido um exemplo isso de mostra, estabilidade. Vamos ouvir os nossos ouvintes. Alô, boa tarde. Boa tarde, Quem fala? o Nailton. Nailton, de onde, Nailton? Falo do Jardim São Paulo, Jardim São Paulo fica na Zona Norte, né? da Zona Sul. Zona Sul. E é só na outra ponta. São Paulo é Zona Norte. O meu GPS, o meu GPS me mandaria para o lugar errado. E qual é a sua mensagem, Nailton? Minha mensagem é, eu queria fazer um comentário. O Márcio Stippler, ele se encontra? O Márcio Spippler está concedendo uma entrevista para a RAI. Só queria fazer aqui um comentário, que na semana passada eu lembro que ele deu o palpite dele aí sobre o jogo Santos Palmeiras na Copa do Brasil. Ele falou que o Santos ganharia os 2 jogos. Ganhava os 2 jogos facilmente, né? Isso. E o outra... É o que o Fernando fala. Não sabe, não fala. né? Mas, Só e que aí, ele foi o Nailton? que A outra manteve. mensagem que eu queria falar é sobre o que vocês acham da disputa de Palmeiras e São Paulo pelo jogador do Goiás, Rodrigo. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, a última. A última. Se existe uma possibilidade de Palmeiras e Corinthians cair no mesmo grupo da Libertadores? Obrigado pela gentileza. Bruno, tem essa possibilidade? Fred, Tem, ainda não estão totalmente claros os critérios usados pela Comebol, até porque a Comebol hoje ela está acéfala. não tem muito quem comande, mas a tendência é que seja utilizado um ranking que leve em conta o desempenho nos últimos anos. E aí os potes serão divididos assim. Então existe a possibilidade, mas ainda não está totalmente claro como vai ser o critério. O Fred, pro qual dia é essa 22, história mais ou do menos. jogador disputado? o Rodrigo, o volante do Goiás, realmente interessa ao Palmeiras e ao São Paulo. Mais uma disputa entre as duas equipes. Nós já tivemos outras disputas envolvendo Chapéu. Palmeiras e São Paulo. Teve o caso do Dudu, do chapéu do Palmeiras. O Dudu, aliás, teve a melhor temporada como fazedor de gols, que ele não é muito mas acostumado a agora fazer. parece Ele que- teve com a camisa do Palmeiras. Agora Parece acalmou. que a relação melhorou, porque é o Leco com o Paulo Sim, Nobre, mas o problema era a idade. Em Paulo Nobre. contratações Imagina. continuam Tudo bem. as brigas. Mas então é normal. existe essa Existe sim a disputa possibilidade. aí. essa O grande briga. Rodrigo. O Palmeiras está em Precisa débito com o comissão São Paulo. técnica do São Paulo. Ô, Vanderlei, mas Seria o importante. Palmeiras
tem um débito muito grande com o São Paulo. Nem sabem São Paulo que é o levou o Wesley. Seria importante avisar. O São Paulo ajudou o Palmeiras a se livrar do Wesley. Então, esse débito aí é difícil de pagar. Talvez para compensar o Allan Kardec, né? Seria importante. Às vezes a disputa acontece, muito solta balão de ensaio pelo empresário, né? Para valorizar, claro. Mas se existe, acho que seria legal comunicar a comissão técnica e o técnico do São Paulo. Para você, Muricy, ninguém está sabendo disso. O Muricy, eu acho que ele vai fazer um bom trabalho. Foi para a Europa e ele fez uma verdadeira reciclagem lá, porque ele ficou bastante tempo ali no Barcelona, ficou impressionado, inclusive ele viu as palestras, ele acabou fazendo ali um curso intensivo lá na Europa. Agora, em relação ao Flamengo, o Muricy, ele trocou salário por projeto. E ele disse até que vai ganhando menos, mas vai com um projeto legal. Então, vamos ver se realmente vão dar esse respaldo para o Muricy. O respaldo... O que é isso daí? É brincadeira. Quem está na tela? Então vão dar o respaldo e a sunga branca. Henrique Castelli. Vão dar o respaldo pro Muricy. O Flamengo deve dar o respaldo pro Muricy. O Bandeira de Melo foi reeleito. E aí eu acho que o Muricy precisa de tempo. Agora precisa ver as peças que o Flamengo vai colocar à disposição também do Muricy, né? Não adianta ser só o Guerreiro. Aí sim, Vanderlei. A foto de Daniel a sua namorada. Ela está na tela. Bacana. Ellen. Bacana. Então bacana. É isso, Vanderlei. Eu acho que o Muricy deve fazer um bom trabalho, principalmente para pontos corridos. Também com o Henrique Castelli, hein? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Começou com ele. Quem fala? É Luiz Carlos, da Pompeia. Pois não, Luiz Carlos, qual é a sua mensagem? Não, então, é sobre hoje sobre o Mito, né? Sei. Que vai ter a festa dele na sexta-feira, mas eu achei um absurdo, R$90 o menor preço. 90 Puxa vida, se é pro público e tudo, R$90 tá complicado, né? Mas é um mito. Mito. Já vendeu bastante. Já venderam mais de 30 mil ingressos e tal. Vai ser aquela festa bacana. Vai ser uma festa, uma festa. É legal, mas é caro. É legal. Mais barato vai ser uma festa e o mais barato é isso caro. foi vendido. O Rogério que vai jogar na linha. O evento foi vendido. Claro. Então, são negócios que foram feitos lá. Eu não acho. Atenção. Não, pelo que já concluíram sobre qualquer preço. Sobre o nosso gostaria de dar uma pitadinha sobre o Muricy do Flamengo também. José Manuel. O momento seria muito interessante para os dois, que é exatamente o momento em que o Flamengo anunciou. O Flamengo anunciou que ia primeiro colocar a casa em ordem financeiramente. Certo. Passou o ano inteiro pagando salário em dia, essa coisa, baixou a dívida, não solucionou, que devia 750, ainda deve 500 milhões. Os números me parece que são esses, mas está equalizado, pelo menos, e anuncia investimento no futebol para a próxima temporada. Então o Flamengo quer mudar, quer investir em base, quer investir no time de futebol. E o Muricy, a gente conversou com ele quando voltou da Europa, ele também tem interesse em fazer um trabalho em cima do que ele viu lá que o Barcelona faz. Ou seja, integrar a base com o profissional, jogando do mesmo jeito, ou seja, ajudando nessa organização no Flamengo. Então, a presença do Muricy lá no exato momento que o Flamengo quer fazer isso, e o Muricy também quer fazer um trabalho diferente, quer fazer esse trabalho. Acho que o único problema é que a diretoria do Flamengo parece muito volúvel a resultados ou a pressão de torcida. Ou seja, ele podia estar com o Mano Menezes até hoje, ter passado o ano inteiro com o Mano. Não sei porque mudou tanto, tirou até o Vanderlei. O perigo é esse. Deixar o Muricy começar e não deixar o Muricy terminar. Se o Flamengo olhar com olhares diferentes, pelo menos para essa temporada, né? Diferentes desse ano, para a próxima temporada, eu acho que pode dar certo esse casamento aí. Bom, isso dado, já falamos de Muricy. Diga, Fred, o Felipe vai falar também. Diga, Fred. O Vanderlei, eu vi até o Muricy comentando que ele sabe, por exemplo, que a base do Palmeiras ou do Flamengo, o CT do Flamengo, está em más condições, que a base precisa dar uma reestruturada, que ele sabe disso. Ou seja, ele chegou ao Flamengo já sabendo dos problemas. Eu acho que ele deveria ter escolhido o Atlético. É um time mais estruturado, tem um CT mais arrumado. Mas se a gente pensar que se ele der certo no Flamengo, a proporção para ele aparecer, de ser comentado, a chance é muito maior de ser enaltecido o trabalho dele do que no Atlético Mineiro, não dizendo que o Atlético Mineiro até Libertadores, a repercussão no eixo Rio-São Paulo é maior do que se ele colocar em Minas Gerais. Então, assim, se for para esse lado da repercussão, pelo trabalho que pode ser feito,
tudo bem. Maior Mas torcida eu, do se país. fosse o Muricy, teria escolhido o Atlético. Legal. No Atlético ele ia pra ser técnico, ele quer ir Felipe pra ser Mota, quero ver o Felipe. Olha, Vanderlei, na minha opinião, são pontos muito importantes os abordados aqui em relação ao Flamengo. De uma gestão importante do ponto de vista de planejamento financeiro, da sustentabilidade. Tem um nome, qual é o nome? O aperto fiscal. A responsabilidade fiscal e tal. Mas nos últimos 3 anos o Flamengo não ficou no top 10 em nenhum ano. E, na minha opinião, são 2 pontos interligados que cabe à diretoria separar. Não ficar entre o top 10 em nenhum dos últimos 3 anos gera a pressão da torcida, porém, se há convicção da direção, eles têm que sustentar até que o time chegue no top 10. Não vai ser atendendo a pressão da torcida que o time chegará. Na minha opinião, o Muricy é um cara importante. Me parece, você, o Mauro, tem mais contato com o Muricy, que essa pausa fez bem a ele do ponto de vista de saúde, de arejar a cabeça, o estresse do futebol consome mesmo. Na minha opinião, é um casamento que tem muito que dar. Ele é um cara super simples, acho que do jeito que fala, do jeito que se porta, acho que vai dar uma liga em relação à torcida do Flamengo, mas existe essa inércia do Flamengo de vem técnico, manda embora, vem técnico, manda embora, que é que nem o dia da marmota que a gente brincou aqui. O Flamengo, a impressão que dá é que vive o dia da marmota há 3 anos. Quando a casa cai, chama um cara das antigas, no caso o Jaime, ele resolve por um tempo, derrubam o Jaime, pegam outro nome. Acho um bom casamento, mas que a diretoria mude o seu pensamento de como trabalhar o futebol. Legal, Felipe. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? Elcio Romão. Diga, Elcio. Vanderlei, boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar vocês todos aí pela brilhante programa que vocês têm. E eu queria fazer uma observação. Aí todo mundo que, por exemplo, fala de um time, você vê o São Paulo, o Espínio só elogia o São Paulo, fala bem do São Paulo, o cara do Santos parece um fanático santista, o Luiz Carlos está virando corintiano de tanto falar do Corinthians. Aí quando chega na hora do Palmeiras, o Fred Júnior não consegue elogiar o Palmeiras nem quando o Palmeiras é campeão. Obrigado pela gentileza. Fred, defenda-se. Não tem nada pra defender. Eu acho que ele não tem ouvido os últimos boletins, né? Porque o Palmeiras foi campeão. Fred. O Palmeiras não foi rebaixado no ano passado e podia também criticar. Então só um minutinho. Só um minutinho. O Elcio Romão, que eu conheço, que é meu amigo, é um eterno palestrino. Ele é corneta, é como todos. Um beijo, Elcio. Isso acontece mais no Palmeiras do que nos outros. É incrível. Bom, eu posso dizer um pouquinho. Eles se sentem mal amados. Não, mas todos eu posso dizer um pouquinho, porque vivencio os 2 lados, digamos, da questão. Nenhuma torcida me corneta mais do que a do Palmeiras. E muitas vezes com razão e muita emoção. Mas nenhuma torcida me cobra, me exige tanto como a do Palmeiras. E se não fosse o que eu sou e que meu pai, enfim, tinha frase no vestiário, seria do mesmo jeito. A torcida do Palmeiras é assim, eu brinco Você não vai falando me dizer sério. Que você é palmeirense, eu não tinha percebido. Você está de verde e branco por quê? Coincidência. A minha mãe é presidente da TIP, a torcida insuportável do Palmeiras. E ela é a maior corneteira que eu tenho. É do amendoim. Dona Lucila, Turma do que ela amendoim. está ouvindo quando ela consegue ouvir. Você não vai falar assim da Dona Lucila na minha frente, você não vai falar. Obrigado. Você não vai falar. Atenção, alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? Quem fala? Alô, aqui é Henrique, de Genebra, na Suíça. Opa! Ô Henrique, é o seguinte, você tá há quanto tempo aí? Eu vivo aqui há 19 anos. 19 anos. Então você pode fazer uma gentileza para mim? Com certeza. Por favor. Aí em Genebra, eu tentei ligar hoje pela manhã e deu ocupado, a ligação não saía. Você poderia ligar, por gentileza, para Royal Penthouse em Genebra, esse hotel que tem aí, porque tem a suíte mais cara do mundo. 80 mil dólares a diária. A suíte, não vale esse preço, viu, Valério? Não posso te dizer. A suíte tem 1.600 metros, a suíte. É a mais cara do mundo, 80 mil dólares a diária. E eu não consigo falar com esses caras. Você pode reservar para mim, por favor? Opa, com certeza. Pode deixar que eu passo lá hoje. Não se preocupa, só porque tem a vista. Só porque tem a vista pro Mont Blanc e pro lago, os caras metem-se. Eu falo, tem vista pros caras do FBI hoje em dia. Tá? Isso aí. É que o pessoal do Borolá está fugindo de lá. É verdade. Né? Já ninguém vai querer seus É um prazer receber sua ligação. Qual é o seu recado? O negócio é o seguinte, eu sou primeiramente São Paulino, então um pouco sofredor esse ano. Por isso mora aí, mas enfim, eu tenho 2 recadinhos rapidinhos pro Quartarolo e para o Mauro Betti.
A primeira coisa que eu tenho para dizer para o Quartarolo é o seguinte, o Lucien Favre, que é um treinador suíço e não francês, certo? Apesar do nome dele ter uma consonância francesa, ele é suíço, aqui do cantão de Vaud, perto de Lausanne, enfim, onde a capital é Lausanne, certo? Certo. E para o Mauro Betting, eu gostaria de falar o seguinte, todo suíço, não só o Blatter, inclusive eu também sou suíço e brasileiro, todo suíço é militar. Ah, por isso? Então, ontem eu escutei o Mauro Betting falando, não, mas ele era militar suíço. É um militar, que nem o israelense. Na reserva, né? É militar na reserva, exatamente. Mas todo suíço é militar e nem todo suíço é um corrupto como o Blatter é. Então eu acho que não podemos estereotipar assim as pessoas, entendeu? Assim como os brasileiros têm 99% de brasileiro bom, 1% de brasileiro ruim, também tem 99% de suíço bom e 1% de suíço ruim. E mas o fato de ser militar não significa dizer que ele é ruim. Né? Não estou estereotipando nisso. Eu confesso que eu não sabia que ele era, que todo suíço como israelense tem que prestar obrigatoriamente dessa maneira o serviço militar. Uma pergunta curiosa, feito o registro, uma pergunta isso significa que todo suíço tem que fazer o exército? E a segunda pergunta, a Suíça já usou o exército? Olha, todo suíço tem o exército como uma obrigação e uma tradição. É mais uma tradição hoje em dia do que uma obrigação, e a Suíça, que eu saiba, ainda não utilizou o exército no sentido guerra, mas utiliza muito o exército no sentido de manter a paz em vários países. Como, por exemplo, na Bósnia, eu mesmo fui do exército, eu participei desse peacekeeping, eu viajei à Bósnia com o exército suíço para manter a paz lá e para ajudar o país, a Bósnia e Herzegovina, a se reconstruir. A histórica... Então a Suíça tem essa parte mais de ajudar, que é a neutralidade da Suíça permite ao suíço fazer, entendeu? Mas não tem esse sentido de guerra como o americano, como o francês, como etc e tal, entendeu? É a postura da neutralidade que existe há décadas. Um abração para você, obrigado por ter ligado. Obrigado, hein? E assim que você confirmar a suíte, você me liga, tá? Pode deixar. Eu ligo de volta avisando as horas que você tem que chegar e tal. Mas olha, eu quero... Pela porta dos fundos. São 30 dias de suíte. Comigo não tem essa pobreza, não. É pouco tempo, 30 dias, 80 mil dólares dia. Tá bom. Por dia. Tá bom. Tá legal. Mas, ó, café da manhã incluído, ok? Todos os dias e amanhã eu vou escutar. Apesar de ser São Paulino, eu vou escutar o Tite falar amanhã. Você vai adorar. E quanto tá a temperatura aí? Agora já foi. Quem sabe já deu uma frase nova, hein? Esporte em discussão é cultura. É cultura, não sabia dessa toda a obrigação. Agora o Barolá que o pessoal tá fugindo, né, Vanderlei? Tu hospedou lá, eu ainda não entendi o porquê de eu falar que ele é militar, que eu tô denegrindo o país, mas o hotel. Eu tô achando que militar no Brasil tem uma conotação ruim. Fica uma coisa. Aqui na América do Sul, na República das Bananas, tem um... Mas é legal que na Copa da Suíça foi a primeira Copa inteira a jogar em campo neutro. É tão curioso assim, né? A gente coloca o exército, na rua aqui em São Paulo, no Brasil, é uma coisa da direita e tal, mas o cara vai pra França, por exemplo, para o país na Europa, e vê o exército inteiro no aeroporto e não reclama. O Marquinhos Gabriel pode jogar no Corinthians. Essa informação tá começando a transpirar, já falamos ontem, mas é que está crescendo esse negócio. Parece que gira em torno de 15 milhões de reais a negociação. E aí a gente pergunta, os ouvintes perguntam para vocês. Tem uma mensagem sobre isso aqui. Então, se é um bom negócio para o Corinthians ou não é. Diga, José Manuel. É o Ricardo, diz que o Marquinhos Gabriel vai se dar muito bem com a camisa do Corinthians. Ele acha que a camisa do Corinthians vai cair como uma luva. A camisa no Marquinhos Gabriel. Então nós vamos falar sobre isso. Vamos rápido para o intervalo. A gente já volta para falar e conhecer a opinião do Fernando Sampaio, do Felipe Mota, do Fred Júnior, que precisa falar do Palmeiras. Estão reclamando aí. O nosso Bruno Prado, José Manuel de Barros. Fala sorrindo. O Daniel Lian e o Mauro Betting, que é outro que nem passa perto de falar do Palmeiras. No nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Bruno, Marquinhos, Gabriel no Corinthians. Você acha que isso procede, pode acontecer? E se for, seria legal? É bom jogador, fez um bom ano, acho que encaixaria bem no Corinthians. É um perfil de jogador que o Corinthians tem contratado, um cara que... Fora da Copa,
Da Libertadores. O negócio é enxugamento, né? O Santos teria que comprá-lo do clube da Arábia Saudita, do Al Nassr, e a condição financeira fica mais complicada sem a Libertadores. Aí sempre perguntam, vale ou não vale o que estão pedindo? Eu acho que o clube que tem os direitos, que é o clube árabe, ele pede quanto ele acha que deve, e aí o clube que está comprando, ele tem que saber quanto ele pode gastar. Acho que isso muitas vezes pega aqui no Brasil. Você tem 15 milhões de reais para investir num jogador? Tenho, então vale, eu vou comprar. Se você não tem, acabou. Muitas vezes os caras forçam uma situação, acho que o que vale depende mais do que você tem para gastar do que o que estão pedindo pelo jogador. Para você, Zé Manuel. Eu acho que o Marquinhos Gabriel deve ir pro Corinthians, pro Santos não... Pagar essa grana sem Libertadores da América não dá. É muita coisa, né? Porque o Corinthians ele abre uma nova perspectiva. Eu não sei se ele vai precisar pagar o dinheiro todo. Daqui a pouco pode tentar mais um empréstimo, aquela coisa toda, para trazer. Eu acho que é um bom reforço. Bom reforço. Alguém quer falar sobre isso? Eu acho um ótimo reforço. O Corinthians talvez negocie o Malcom. E mesmo se negociar, vai precisar desse dinheiro. Não é barato, mas eu acho que vale investimento. Porque o Marquinhos Gabriel, enfim, atingiu a maturidade que ele pintava até no Inter, no Sport teve, no Palmeiras saiu rápido, foi para fora, voltou e fez um senhor ano no Santos. Acho que é um ótimo reforço para o Corinthians e para qualquer time. Fala, Fernando. Não, penso da mesma forma. Acho que a dúvida que tinha em relação aos clubes que ele passou, que também não foi tão bem, né? Assim, agora sim, acho que ele vive a melhor fase. Pode ser maturidade, pode ser, tem 25 anos, pode ser que o cara demorou e agora pegou. E de repente acho que num time como o Corinthians, onde tudo tá dando certo, onde há respaldo encaixaria no treinador, acho que encaixaria. E o Felipe Mota? Eu acho que sim, muita gente pode falar, mas o meio-campo do Corinthians está azeitado. A gente sabe que no futebol brasileiro você tem que se precaver do futuro, né? O planejamento. Exato, um super elenco. Eu acho um ótimo reforço. Até porque a característica. Exato, você pode vender, a característica dele é diferente, especialmente do Renato Augusto, o Jadson. Você pode se aproximar um pouco mais. Eu acho que é um cara que agregaria. Acho que ele pode fazer aquela função do Malcom ali. E aí, Daniel? Eu acho que é um ótimo jogador, caberia muito bem no Corinthians. Aliás, dá vários campeonatos, então vai precisar de elenco. E o Marquinhos Gabriel é um ótimo jogador. Acho que deve ir, e até mesmo pela vontade do jogador. Eu acho que se você perguntar para ele, ele deve estar querendo ir. O valor é alto, né, Vanderlei? Se for para contratar em definitivo, o Al Nassr pede 4 milhões de dólares. Só se pro Corinthians o time ia aceitar fazer um empréstimo, como não aceita agora com o Santos. O Santos ia tentar um empréstimo por 6 meses, em caso de Libertadores, para pelo menos ter por meio do ano. Bem sacado, porque a palavra empréstimo me lembra o seguinte, que mando aqui uma pergunta. O Santos, que não vai ter muito dinheiro, porque perdeu a chance de ganhar dinheiro com o que aconteceu, não participando da Libertadores, pensa... Alguém me ligou, o Fausto Favara pela manhã falou, olha, o pessoal do Santos está pensando em fazer uma proposta. Urbano ele fez. Pedir o Ganso emprestado. Então, eu quero perguntar para vocês se o São Paulo toparia. Deixa eu só atender o ouvinte. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde, Vanderlei. Quem fala? Tudo bem? É Rubens. De onde, Rubem? Eu falo do Jardim São Paulo. Legal. E qual é a sua mensagem, Rubem? Você não vai ver se o seu GPS está funcionando dessa vez? É Zona Norte, né? Zona Norte. Você vê que Tá 1 a 1. Seu GPS é bom, Vanderlei. Eu errei. Às vezes ele me joga em cada muquifo. Mas então, isso posto, qual é a sua mensagem? Minha mensagem é o seguinte. Primeiro quero fazer uma cobrança para você no ar. Nós temos um amigo comum que já disse ter convidado você por 2 ou 3 vezes para ir comer uma pizza com a gente lá no Castelões. Joga a toalha. Olha... No Castelões eu vou. Joga a toalha. Eu vou no lugar dele no Castelões. Joga a toalha. Convida a gente aqui. E você não foi. Chega lá, cadê o Vanderlei? Vanderlei não foi. Pode jogar a toalha, vai ao Castelões, Vanderlei? Eu vou, conhece bem. Eu nasci lá. Convida a gente, pô. Eu nasci na porta. Eu vou. Vanderlei só vai no Krakatoa. Eu nasci na porta. E a outra qual é? Não, então, não, Vanderlei, que só tinha um tipo de carne. Reforço aí, que vocês estão comentando, Marquinhos Gabriel, sim. Eu acho muito bom jogador. Não sei se 15 milhões e tal, né? Não sei se... talvez um empréstimo e tal, para o Corinthians seria uma boa, né? Certo. E uma negociação mais favorável, né? Porque eu acho muito dinheiro. E eu só queria fazer um comentário aí que vocês talvez pudessem rebater em cima do que eu vou dizer. Eu tenho 67 anos e sempre corintiano, sempre acompanhando o time em todas as vezes possíveis e tal. Eu me lembro, Vanderlei, na minha época, não havia separação de torcida. Ia todo mundo junto. Era corintiano, palmeirense, são paulino e tal. E
enquanto tinha 2 camaradas querendo brigar, tinha 10 para separar. Então não existia a separação de bandos, né? Depois que começou essa separação de torcida, eu acho que incentivou mais, porque todo mundo, quando junta o cara sozinho, ele é uma coisa, e quando junta meia dúzia, ele já é o super-homem. Então eu queria só fazer esse comentário para vocês comentarem aí, essa opinião que eu tenho. Não sei se seria possível retornar, né? Algumas situações já foram aí internacional, alguns times aí já tentaram fazer torcida mista e tal, mas num evento esporádico, pontual e tal. Eu me lembro que na minha época não tinha tanta bandidagem e tal, porque na verdade não são torcedores, são bandidos, né? Travestidos de torcedores. Perfeito. Um abração para você. Obrigado pela gentileza e boas pizzas. Tudo de bom. Um abração. E bom programa para vocês aí. Parabéns pelo programa, viu? Muito obrigado pela gentileza. O Vanderlei vai. O tema é legal, né? Eu também sou da época em que era misturado. Mas a gente não pode esquecer que no interior a gente levava pau. Lá na AF, na Ferroviária, apanhava. Na você não, né, apanhava, Fernando? Apanhava em Ribeirão Não seja Preto, apanhava. modesto, que eu já vi você encarar. Você apanhava. Não, você apanhava. Não seja modesto. Não, você ia lá Eu já vi você encarar um estádio inteiro. Eu já vi. Vem cá, quem é que foi pro interior? Fernando, você lembra, amor? Ele chamando o estádio? Vem o estádio. Eu conheci o São Paulo exatamente por causa da presença dele. Vocês nunca frequentaram, vocês nunca foram para Ribeirão Preto. E aí? Ele chama o estádio. Vem o estádio. Até no carnaval os caras batiam. Desçam. No carnaval. É uma coisa até no carnaval os caipiras batiam na gente. Não tem negócio de caipira. Vamos repetir aqui. Olha, atenção. Sobre esse empréstimo. Você acha possível o empréstimo? Quando o São Paulo Ganso. O Ganso pro Santos. Emprestar o Ganso pro Santos? Olha, essa história é uma história meio obscura, né? A gente não consegue imaginar direito o que vai acontecer. Eu emprestar de graça, você diz? Não. Emprestar, né? Sinceramente, eu acho que o São Paulo arrumaria um lugar para ele, sim. Eu não consigo imaginar. São Paulo? O São Paulo tem interesse, na minha opinião, em emprestá-lo, você acha? Em fazer negócio. Hoje pela manhã, um São Paulino apaixonado da redação disse assim, nem pensar, ele é o grande nome do São Paulo. Não me parece que o São Paulo avalie dessa forma. É, Fernando? Hoje é. Hoje é. Fala, Felipe. Conhece gente que não quer o Ganso. Não, com o Milton Cruz ele foi o cara, ele nunca deixou de jogar com o Milton. Ele é um cara que... E não foi mal. Então já tem a versão do Milton. Na minha opinião, ele não resolve, não não se mostrou 100% confiável, embora tenha jogado a temporada inteira. Eu só não consigo imaginar ele dando certo no Santos pela história que ficou um clima rachado. Um reatamento pode existir, mas eu acho complicado. Então, nesse sentido, eu acho mais provável ele ficar se a combinação for essa São Paulo e Santos. Não, eu acho que a palavra empréstimo impede tudo. Eu entendo que a montagem do elenco do São Paulo passa pelo Ganso. Eu montaria um elenco baseado no Ganso. Acho que um jogador como ele não tem mercado na Europa. As críticas que eu tenho ao Ganso são enormes. Mas entendo que se você formar um ataque de postes, como assim o Luiz Fabiano, que tá gordo e tal, o Pato, que não corre e tal, não vai adiantar porque não tem velocidade. Agora, se você colocar num time que tem atacantes velozes, o Ganso tem uma leitura do jogo muito boa. Então, assim, você tem que fazer um esquema para ele jogar. Agora, ele não é o Alpha Dog. Ele não é... Opa! Daniel Lian, você que é o Alpha Dog do jornalismo. Alpha Dog, que beleza. Quero ouvi-lo, por favor. Eu acho que hoje, sem dúvida alguma, o Ganso é o principal nome então, mesmo não tem do São Paulo. Conversa de empréstimo. Eu acho que não, porque saiu o Rogério Ceni, saiu o Luiz Fabiano, saiu o Pato. O maior nome hoje do São Paulo é o Ganso. E o Mauro Beto, que é o meu Alpha Dog. Acho que tem que ficar. O que é um Alpha Dog? É um líder. É um líder. Você quer o do Palmeiras? É o líder da Você comanda a coletividade. Ele não é tão bom tecnicamente, mas é um monstro lá atrás, chama-se Fernando Praz. Fernando Praz, é um com certeza. lá atrás. Diga, Mauro. É um líder. O São Paulo, essa questão do precisa de um camisa 10... Não necessariamente, né? Até porque o 10, por exemplo, tem um Messi, tem um Neymar, coadjuvante, falou o homem em férias. Enfim, o Ganso pode vir a ser, pensando positivamente, e tudo normalmente dá certo para o São Paulo, o que fez o Raí em 91. O Raí de 88 a 91, até 88, 89, 90, quando ele chegou ao Morumbi. Ele, não vou dizer que ele se arrastava, mas ele não era aquilo que se imaginava, o irmão do Sócrates e tal, e tudo bem, ainda foi campeão paulista em 89, foi vice-brasileiro em 90, participou daquele time que, rebaixado ou não, foi mal no Campeonato Paulista de 90, mas em 91, com o Tele Santana, o Tele chegou e ele veio, Raí, vamos jogar bola? E o Raí falou, pode deixar,
Seu irmão foi meu capitão na seleção brasileira. Vamos jogar bola? O Raí até se condicionou fisicamente e virou um dos maiores craques bandeiras da história do São Paulo. Ia cair como uma luva no Palmeiras. Que o Ganso pode eventualmente fazer isso, porque tem potencial e os anos são diferentes. E tá aí, o Lian pediu rapidamente, já temos a foto do Raí também, para quem puder ver. O terror do Morumbi. Então pode vir assim. Quem sabe em 2016 o Ganso vire o que for o Raí a partir de 91. Tá com saudade, Lian? E pra você, Mas o Ganso não chegará a Raí. Essa questão de ida para o Santos por empréstimo, eu acho que é totalmente inviável, na minha opinião. O Santos teria que ter, por exemplo, um jogador, a vontade de disponibilizar. Tipo o Lucas Lima, Exato. que é mais para ir para a Europa. Aí o São Paulo ia aceitar. Acho que fora disso, o Lucas Lima é melhor do Brasil. Vender, vende. Mas emprestar, eu acho que não. E agora o São Paulo, em cima do Ganso, acho que ele é um jogador que dá para aproveitar, mas você não pode jogar nas costas. Ele não tem condição de fazer o São Paulo andar sozinho, não. Ele pode ser um de 3, de 4, de 5 jogadores de boa qualidade no São Paulo. Ele pode fazer parte de um contexto, de um projeto. Mas falar, esse é o cara que vai dar título pra nós, esquece. Ele precisa se condicionar fisicamente de uma forma que eu acho que ele não tem condição mais. Acho que o Ganso não tem condição física, preparação física suficiente para ser esse jogador. O grande líder do São Paulo, tecnicamente. Lá está o Ganso em Santos. Ganso chegando a Santos. Está no nosso telão. Ganso em Santos. Meu caro, troca o Lucas Lima você que pelo... está nos acompanhando. Atenção, só o esporte em discussão leva Ganso ao Santos. Meu caro Bruno Prado. Não, o Ganso tem que avaliar o que ele é. Aquele cara que espera, né? Ele ainda vai ser 10 do Real Madrid da seleção, esquece, não virou, não deu certo, é outra coisa. É um bom jogador. Pro futebol brasileiro é um bom jogador e acho que pro São Paulo não valeria a pena emprestá-lo e reforçar um outro time adversário. Diga, Fred. Por empréstimo muito difícil. Já achava difícil em definitivo. Por empréstimo, então. Já reforçou o Santos com Jardim Vicente Matheus, o Ganso é emprestado. Já reforçou o Santos com o Arouca e com o Cícero. Tem uma outra pergunta aqui. Senhor Vanderlei, posso registrar aqui o Paulo Leocádio? Claro. Coral Springs, Flórida. Corinthians fará pré-temporada em janeiro na Flórida. Jogos contra Atlético Mineiro e Shakhtar pela Florida Cup. E amistoso contra o Strikers. Ingressos na mão. Ele mandou uma mensagem no Viber avisando que já está com ingressos na mão para os jogos do Corinthians. E dizem, não sei se é verdade, dizem que nesse time do Corinthians estará o Pato jogando lá nos Estados Unidos. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde, Vanderlei. Obrigado. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô? Quem fala? Quem fala? Caiu ali. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? É Francisco de Jundiaí. Diga, Francisco. Você tá bom, querido? Tudo bem? Qual é o seu recado? Que legal. É o seguinte, vocês estão falando tanta coisa, não falaram nada do Vasco, mas eu vou ontem assisti no Sport TV uma entrevista do Eurico Miranda. É o espelho do futebol brasileiro que ele falou, viu, Vanderlei? Entendi. Sobrou uma dívida bombástica para ele lá. Eu fiquei até com dó dele, eu que não gosto dele, não. Mas fiquei até com pena, porque ele não podia andar. Ele tinha que pagar as dívidas, não podia contratar, porque senão ele ia ser, vamos dizer, tirado fora das divisões, entendeu como é que é? Entendi. Obrigado pela gentileza e pela participação. Alô, boa tarde. Se bem que fosse assim, todo mundo. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? Quem fala? Gustavo Luiz, de Acreúna, Goiás. Opa, você está em Goiás e qual é a sua mensagem? Minha mensagem é o seguinte, Vanderlei, eu acho que Você está em que lugar de Goiás? Acreúna. Acreúna. Não é capital do Acre, não. É em Goiás mesmo. Quantos quilômetros de Goiânia? Quantos quilômetros? 150. 150 quilômetros de Goiânia? 150 quilômetros de Goiânia. Você está nos ouvindo? Você está nos ouvindo pelo rádio, pela internet, nos assistindo? Vanderlei, eu ouço vocês desde a época que era meia horinha depois do programa de esportes, né? Entendi. Então, desde 2009. Agora eu estou ouvindo pela Sky 405. Ah, mas 405 eu Sky. Mas legal. eu assisto pela PP, enfim. Bacana. E você torce para quem? Palmeiras. Pro Palmeiras. E aí de Goiás, qual é o seu recado? Meu recado é o seguinte. Eu espero que o Paulo Nobre e o Alexandre Matos se foquem no meio de campo. Porque o Palmeiras ficou bem perceptível que o meio de campo foi o problema, porque a gente foi um ataque muito bom e uma defesa muito vazada, o que, na minha opinião, retorna o meio de campo fraco. Pois bem, eu acho que 2 nomes bons e um terceiro, que eu vou me render à mágica del Mago. Então, eu vou pedir 2 meio de campos bons
e o Valdívia para um jogo sim, um jogo não, fazer a festa lá. Perfeito. Obrigado pela gentileza. Um abração aí. Tá lá 150 quilômetros de Goiânia, torcedor do Palmeiras e que nos acompanha e a gente gosta muito. Olha, atenção. Uma pergunta. Diego Souza. Volta Valdívia. Pergunta. E o Volta Valdívia? Volta Valdívia tá na tela. Fernando, Diego Souza fica no Sport, vai para o Rio de Janeiro ou vem para São Paulo? Fluminense também. Palmeiras de O hoje. Diego Souza é um alfador. Mas vamos cornetar ele lá de Ele novo? é um alfador. Sei. E ele é um líder, ele é um cara e tal, mas ele é muito caro. Muito caro. Ele é muito caro. Muito caro, mas... da Ucrânia. chato. Ele é muito Dizem caro. que chato. Agora, Diego eu Souza? fico Não, ele é caro, perguntando. ele é caro. Com muito... Mas ele entraria Como é aqui que- em São Paulo, em qualquer elenco, talvez não Como no é que Corinthians. teve recursos, ou usou a criatividade, Uhum. encontrou atalhos, O instrumentos esporte. para Ué, se ele pagar? O Sport tá fazendo uma administração muito interessante, muito ousada. Patrocinador de De repente camisa gastou ajudou, 60% fornecedor de no material salário do esportivo. cara, pode Não, ser. não, eu não sei. Eu só estou dizendo que o Sport resolveu o problema e ficou com o cara. Mas o cara aí jogou talvez bem. é um clube que... O Sport conseguiu um parceiro, o Então, fornecedor de mas material esportivo. o time de São conseguiu Paulo ajudar. não pode conseguir, o time do Rio não pode conseguir também. Pode. Se quiser, pode. Se quiser, pode. Pode, teve um Mas rapaz aí, do São Paulo Tecnicamente, que ele não é bom jogou jogador. o O Centurion. Diego Souza é muito bom jogador, mas roda muito, meio fio desencapado. Quase todos os clubes que ele deixa bons resultados, mas deixa uma raiva do torcedor. E eu, sinceramente, não faria negócio com ele. Não faria. E você, Zé Manuel? Faria, porque eu acho que o momento é outro. O Diego Souza está mais experiente, está no outro momento. Eu acho que, tirando o Corinthians, se Jadson e Renato Augusto continuarem no Corinthians, acho que tirando o Corinthians, ele poderia entrar bem em qualquer equipe do futebol brasileiro. Se a gente ficar aqui em São Paulo, por exemplo, sai Lucas Lima, ele poderia caber ali sim. O São Paulo poderia ser um jogador que ajudaria muito ali no meu campo. No Palmeiras também, eu acho que sim. Mas o cara pode se ajeitar. Eu acho que administrar, tem que saber administrar. Né? E pra você, Daniel Lima? No Palmeiras, a turma do amendoim xingava ele antes dele entrar em campo. Eu acho não foi assim, já teve mas só é um ótimo jogador. sim. Eu acho um ótimo jogador. Cabe em vários times. Cabe em vários times aqui em São Paulo. Aliás, eu acho que o Corinthians poderia fazer um agradecimento e contratá-lo, porque ele deu a Libertadores para o Corinthians. O Corinthians tá uma pindaíba. Ou estou errado? Mérito do Cássio. Eu, quando penso em montar elenco, depende para cada elenco. No São Paulo, por exemplo, eu acho que não seria uma boa. E para você, Felipe? Não seria Olha, eu respeito pelo que fez, pelo que faz no esporte, mas... Acho que aqui não teria lugar. Eu acho que esse casamento deu certo lá. Seria bom pro esporte, para ele ficarem juntos, mas entendeu? não ficará, né? Não ficará, mas aqui não. Eu acho que o Palmeiras, por exemplo, seria um bom jogador pro Palmeiras. Acho que o Palmeiras precisa de um cara que adora mesmo. Então ele não era do amendoim. Eu acho que assim, o Diego Souza... Mas eu joguei umas casas de amendoim no Prova um presidente. jogador desse no Palmeiras. Eu acho que precisa de um cara brigador no meio campo, que ao mesmo tempo briga com a consegue torcida. criar. Ele brigou com a torcida, realmente. Ele tem problema de temperamento. Mas é um cara que sempre quando precisou... cara do UFC aí, Sempre quando precisou em Falastrão. grandes jogos, o Diego Souza correspondeu. Ele nunca foi omisso, não. Bruno? Eu acho um bom jogador. Eu não faria grandes investimentos. Se for numa condição legal... Elimina, porque a grana é alta. A grana alta não iria. Não iria. Também não. Alô, boa tarde. Alô? Alô, boa tarde. Quem fala? É o Parreira. Obrigado. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Vanderlei, deixar uma pergunta para vocês, curto e grosso, bem rápido, como você gosta. Obrigado. Você é brilhante. Aprendi com você, né? Mais de 30 anos te ouvindo, né, Vanderlei? Muito obrigado. Então, a história é o seguinte, eu gostaria de saber de vocês, até o tema é o Platini, está muito falado ultimamente pelo que ele está fazendo. Eu gostaria de saber de vocês aí, quem jogou mais, Platini, Zidane ou Zico? Obrigado. Platini, Zidane ou Zico? Zidane. Zidane pro Mauro Betting. Zidane disparado. Zidane pro Daniel. Disparado. Disparado. E o nosso José Manuel de Barros. Zico. Flamenguista E o nosso Bruno Prado. Ver bem eu só vi o Zidane. Os outros eu vi por VT, por... Mas bem eu vi o Zidane e foi fantástico. E o Fred Júnior? Esse foi um dos primeiros camisas 10 que eu comecei a ver, Zico, com certeza. E o Fernando que jogou com os três? Diga, Fernando. A mulher do Zidane, quer dizer, o Zidane... Que é isso? Com certeza. Zidane. Mas a mulher do Zidane o Fernando jogou com os três. Eu já vi Aliás, eu queria dar um grande abraço. Já jantamos.
Quem? Já jantamos. Já jantamos, isso é verdade. jantamos. Infelizmente, eu sou obrigado. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer que é verdade. Copa, e o Felipe Mota? Zidane, sem dúvida alguma. Zidane, legal. Pergunta aqui. Só um segundinho, eu queria falar com o Bola. Bola Mainardi, por gentileza, dá um grande abraço no Tarcísio Mainardi, seu irmão, brilhante seu irmão, porque ele arrebentou o Fernando Sampaio no bolão. Parabéns, líder absoluto, Tarcísio. Bacana, parabéns. Fiquei muito feliz com essa vitória. Arrebentou o Fernando Sampaio no bolão. Parabéns, Tarcísio. Receba os meus mais efusivos cumprimentos. Você pode falar isso pra ele, por exemplo. Foi muito bom. Pergunta interessante aqui, Vanderlei. Ficou cascateando, o Fernando ficou cascateando o ano inteiro. E o Tarcísio só chegava, põe qualquer resultado, põe isso. Quer dizer, sabe demais o Tarcísio. Parabéns. Olha, você sabe o que fez a diferença? Pode perguntar. O Bruno está perguntando, Conca ou Diego Souza? Qual o mais barato e fácil para o Palmeiras contratar? O Conca vem pro Palmeiras? É mais fácil que o Messi. Conca. Não foi falado sobre Conca no Palmeiras até agora. Até porque o valor é muito alto. Fernando, olha com o Alexandre Matos ontem, ele falou que não. Não tem, não é pelo falta de interesse. É porque é muito caro. Nossa, Conca ganhou um dos mais bem pagos do mundo. Não tem jeito. Não tem. Com todo, Vanderlei, na boa, com todo prazer. Eu sei. Na tela. Fala, André. Não seja, Zé. Que horas? Fica tranquilo. É isso. A hora que quiser. Fernando Sampaio. Atenção, parem as máquinas. Tá saindo. O Juan, que zagueiro que é? O Juan, que estava no Internacional, Vocês estão trocando voltou para o Flamengo. É isso. Primeiro reforço. Vou oficializar. Não, é do zagueiro. Faltava acertar. Havia um pré-acerto, faltava anunciar oficialmente a volta do Juan. 86? O Juan da Copa de 86, lá de 86. Isso. Ele tá meio lento. Tá jovem. Ele tá machucando muito. É uma jovem promessa. Tá machucando muito. É melhor qualquer zagueiro que tem no Flamengo. Eu tô com você, Mauro. Jovem promessa. Melhor qualquer zagueiro que tem na Gávea. Essa temporada ele ficou muito tempo fora machucado. É o Dudu tá lendo. Por falar Alpha-Dog, em Juan, o goleiro Dida, que tem história. Não, tem muito. Não é? Tem que respeitar a história. Reserva, não importa, respeita a história. É espetacular a história do Dida. E a reserva do Alisson. Atenção. O Brad Pitt será a reserva do Alisson. Olha, o goleiro Dida está saindo do Internacional. Ainda tem espaço em algum clube grande do Brasil? Tem, Felipe, pra você? Olha, você investiria? Esse ano ele não fez, né? Ele não jogou, ele fez um jogo. O Alisson não é demérito. Não, sim. Eu não investiria, não. Respeito, eu acho o Dida um monstro. Mas eu não investiria. Só se fosse uma coisa, uma aposta, não de um grande clube, e aí se eu fosse o Dida, eu não ia, entendeu? Encerraria. Há uma dúvida se ele vai encerrar ou vai continuar. Mas aí a pergunta do ouvinte o Dida, que, claro, é o terceiro reserva, a gente sabe tudo, né? Muriel e Alisson. E tudo bem. Mas investiria? Calma, Flávio Prado. O que você acha, Fernando? Eu precisaria de meia hora olhando assim um treino com ele, assim, para fazer uma avaliação. Eu acho que ele teria lugar em algum clube aqui. Com 3 meses. Com 3 meses. Se ele tiver disposto, a gente informa. Pode dar uma portuguesa. 3 meses. Bom, graças ao Vampeta. Qual é o problema? O goleiro do Corinthians, o Cássio. Olha o goleiro do Palmeiras, Fernando Praz. Atenção. O jogador, segundo Mauro Betting, o jogador mais bonito do Brasil está na tela. Flávio Prado. O Dida selecionado pelo Flávio Prado. Calma, Flávio, calma. Mauro Betting tá apaixonado por ele. 42 anos. Não é uma idade velha para goleiro, né? Tem ainda. Jovem. Tem lenha para queimar mais uns 3 anos. Ué, então. Mas ele tá muito tempo sem jogar. Agora é um cara de. No São Paulo. Se o Pato recua a pênalti, como ele recuou pro Dida. Tá vendo? Manda na área. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Vai fazer o Lucão crescer, vai fazer o Rodrigo Caio crescer. É o Fernando Praz. Mas então continue com o Rogério. Aí o São Paulo. Não, o Rogério não quer mais. Não, o Rogério não quer mais. Aí você faz uma pergunta. Aí você faz. Mas ele tá se o fora Dida. Não é reserva do titular da seleção brasileira. E do irmão dele também. E do irmão dele, que é bom goleiro também. O Fernando falou uma coisa que é interessante. Quando você contrata um jogador, dependendo do jogador, há jogador que você contrata hoje para que ele fique 45 anos no clube. Ok. Mas há outro jogador que você sabe que se ele ficar um ano jogando legal, foi bom. O Zé Roberto do Palmeiras. Foi bom. Mas ele Paraíba para o Joinville. Aí você tem o Dida. Se o Dida está disposto,
Tudo é hipótese, está disposto. Mas ele não tem. Vai acabar, daqui 2 anos acaba. imaginou. Mas se ele fizer um ano legal, não compensa. Aí ele por ficou um 2 anos contrato parado bacana. e voltou. Eu acho o seguinte, no caso do Dida e de qualquer profissional de qualquer área, ninguém pode jubilá-lo. Ele que sabe se vai continuar ou não, e a decisão absolutamente para jogar num grande clube, o problema é esse. Tava o cara da linha no Rafa Moura. Voltou, e quando ele tava jogando no Grêmio, parece que não era o mesmo Dida, mas tava diferente. Tipo assim, ele tava jogando com a torcida querendo outro goleiro no lugar dele. E eu acho que ele não merece isso. Eu não descartaria. Sinceramente, não descartaria. Eu não acho que ele merece isso. Eu acho que ele tem uma história tão linda. Ele queima os dois, muito mais o Denis do que o Renan Ribeiro, mas o Denis está esperando a grande chance dele agora, nesse momento. Eu nem falei para tirar o Denis. Eu estou dizendo se o Dida cabe em algum outro grande clube. Se ele tiver disposto, eu não traria. Não traria. Não. Só o Denis no inventário que ele bater falta. Só quero lembrar que eu ouvi essa mesma conversinha quando o Ricardo Oliveira. Um bonde. O Santos comprou um bonde. Aí, aqui mesmo no programa. Um bonde. Olha, o bonde foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, essa foto não foi o Liga que escolheu, não. E falaram que era bonde por causa da idade. Não foi? Sim, quantos anos tem? Baita jogador, Ricardo Nossa senhora, que terrível. Mas ninguém errou no Lúcio, o Santos veio. O Santos fez uma proposta baixinha pro Ricardo Oliveira. Pro Ricardo Oliveira. Também. E depois foi melhorando. O Palmeiras tivesse colocado o Beckenbauer ano passado, teria dado errado. Pouca gente errou, porque ele realmente foi um bonde. Não. No São Paulo, eu achei que o Palmeiras teve alguns momentos. O Palmeiras péssimo nos dois. O Palmeiras teve alguns momentos bons. Uns 17 minutos bons. 17 minutos. O ouvinte tem razão. Quando manda pra cá, vou atender até um ouvinte aqui. Quando é jovem, tem que amadurecer. O polimento do tempo. Quando o cara. Não é velho. Quando é velho. Quando tem uma idade um pouquinho mais. Não dá pra contratar. Vocês precisam chegar num acordo. Roberto, todo mundo achou. Felipe, eu achei. É complicado. Eu vou passar pra você, Fernando. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde, obrigado. Alô, boa tarde. Alô. Demorou. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É o Carlos aqui da Vila das Belezas. Tudo bem, Vanderlei? Beleza, qual é a sua mensagem? Você estava comentando aí sobre goleiro, assim, pro São Paulo e Isso. tal, né? E eu vou dar uma opinião, pode ser? Pode dar. Olha, eu acho que o Renan Ribeiro é um baita goleiro. Ele tá no banco lá, não sei nem porquê. Eu sou São Paulino, né? Entendi. E, nossa, tem que dar uma chance pra ele. Ele era um goleiro mais seguro. Renan Ribeiro, portanto, para o torcedor. Fernando, você vai falar, mas aqui tem uma coisa importantíssima.